Você substituir ponto, esse não é o objetivo dessa. Tentaram desenvolver para substituir, né? Muitas pessoas tentam fazer trabalhos tentando substituir, mas por que não agregar, né? Então, se a gente fala que faz um monte de ponto por dentro, vamos continuar fazendo os pontos por dentro e coloca essa tela por fora. Então, às vezes, a gente coloca a cola e é algo a mais. Eu não daria nem mais nem menos ponto por conta da cola. A cola está ali para diminuir a infecção, diminuir a tensão, proteger a cicatriz. E ela já vai ser muito boa para conduzir o processo de cicatrização. Mas também não é tão simples, não é só usar a cola, porque se ela cair dentro da ferida, não estiver bem fechado, ela pode prejudicar a cicatrização. Então, tem que estar muito bem fechado para a gente utilizar ela. Então, não dá para substituir ponto. Né? Então, mas geralmente, cirurgia plástica, a gente usa pontos que ficam por dentro, exatamente para não ficar aquele trilho de trem. Né? Tem um paciente que fica aquele trilho de trem, aquelas marcas de cicatriz ali. A gente não faz isso. Na cirurgia plástica, a gente evita esse tipo de ponto. Mas a cola não é utilizada, então, em todas as pessoas? Depende de caso a caso também? Não, precisa ser avaliado. Tem casos que, por exemplo, uma ferida que pode ter uma potencial umidade, né, pode vazar líquido. Se vazar líquido tiver com isso, vai formar uma secreção ali e vai perder o efeito da cola. Então, dependendo da região, se tiver uma região de dobra, às vezes ela vai causar uma limitação, não vai ser tão eficiente. Em mucosa, ela não gruda. Então, às vezes, no olho, a gente movimenta muito o olho. Não é um lugar que fica bem uma cola cirúrgica, fora que pode cair no olho e ter outros efeitos. Então, não é algo para todos, mas é algo que a gente tem que considerar. E quando a gente fala em tecnologia em cirurgia plástica, a cola cirúrgica é uma tecnologia excelente, né? É um produto, deve ter sido gasto fortunas para desenvolver e tem colas excelentes e tem mecanismos de aplicação, não é só a cola, o material, mas como é aplicado, né? Às vezes tem utilização até em coração, né? Em cirurgia cardíaca. Aliás, a cola cirúrgica, quando eu aprendi, falaram que foi alguém que chegou lá numa cirurgia cardíaca, precisou fazer algum remendo, não tinha, usou o Super Bonder no coração. Então foi assim que disseram para mim que foi descoberto a cola cirúrgica. Eu não tenho como comprovar isso, mas foi assim que eu aprendi. Que alguma vez o Super Bonder foi parar no coração. Exatamente. Alguém colocou um Super Bonder onde não devia e deu certo. Assim que as coisas começam a surgir, né? Esse foi corajoso, viu? Mas salvou uma vida. Então, as tecnologias têm isso, né? Elas vão se desenvolvendo muito. Então, a cola cirúrgica eu vejo como um grande aliado. Né? A gente também, para diminuir tensão, a gente pode fazer... Né? Tem a placa de silicone, a gente tem o taping. Hoje a gente usa muito taping, que são aquelas fitas mais elásticas, né, que a gente coloca no paciente, que diminui edema, diminui hematoma e também podem diminuir a tensão da ferida operatória. Microporagem, né? Micropor também é marca, né, mas é um esparadrapo com vários furinhos, ele tem uma certa elasticidade e... Então, é o esparadrapo microporoso, né, que seria o termo correto. Mas a gente acaba usando que nem Bombril. O tema é ótimo. Já não tem um nome original, né? Não tem nome original. A marca já é o nome. Para cola é o Dermabond. Né? Mas assim, o Micropor ele também pode ser usado para diminuir tensão. É usado há muito tempo. Inclusive, a placa de silicone, a fita de silicone e o Micropor são usados há mais de 20 anos. Né? Então, são tecnologias que estão no mercado há muito tempo e a gente usa. E de lá para cá se desenvolveu a tecnologia neles, né? Para eles serem melhores. Então, a cola ser melhor, não ter nenhum efeito irritativo local. Então, tudo isso tem que ser considerado. Muita gente, quando precisa fazer uma segunda cirurgia, por qualquer que seja a questão, né? Ou até a gente já comentou em outro episódio também, pessoas que resolvem fazer uma mamoplastia porque tem mudado essa tendência do que hoje é considerado bonito, ou a pessoa não é mais a mesma, né? De 10 anos para cá. Enfim, resolve fazer uma outra cirurgia ou por alguma questão também de complicação depois dessa cirurgia.
A questão de cicatrização, se precisa fazer uma nova cirurgia no mesmo lugar, essa cicatriz deve ficar mais feia, para ficar mais simples a palavra, ou essa cicatriz não pode ser no mesmo lugar, ou é no mesmo lugar para realmente evitar que fique, né, uma de um lado, outra do outro, justamente para não ficar feio em 2 lugares? Enfim, como que funciona isso se a pessoa precisa passar por um processo cirúrgico? Bom, quando o paciente vai ser submetido a um novo processo cirúrgico e ele já tem uma cicatriz, obviamente a gente tem que aproveitar a cicatriz que tem lá. Então, se a gente conseguir aproveitar, é melhor. Agora, como a gente vai manipular esses tecidos é o diferencial. Então, se a paciente teve uma cicatrização boa naquela localização, isso facilita a gente até ter um entendimento melhor de como é a cicatrização do paciente. Se ela tem uma cicatrização ruim naquela região, talvez a gente tenha que fazer algum reposicionamento de cicatriz ou fazer algo para complementar, para ter uma cicatrização melhor. Então, se ela teve um queloide naquela região, a gente tem que até avaliar se aquele queloide está no momento certo de fazer uma cirurgia. Então, porque o queloide não é só cirurgia, não é só arrancar fora a cicatriz doente, porque se você arrancar fora uma cicatriz doente, você vai ter uma cicatriz nova que vai ter todo o potencial que a outra cicatriz teve de ficar ruim. E mais pouco, né? Então, se você já sabe que a paciente tem uma cicatrização ruim, então a gente tem que reconsiderar como abordar aquela cicatriz. No queloide, a gente faz um tratamento com infiltração com corticoide, usa placa de silicone, faz compressão local, às vezes tem malhas compressivas. A gente pode realizar beta-terapia, que é uma radioterapia, para diminuir esse processo de cicatrização, né? Retardar um pouquinho essa cicatrização para não ser tão exacerbada. Então, tudo isso tem que ser considerado porque a gente pode fazer antes, fazer alguns cuidados durante e fazer alguns cuidados no pós. Então, a gente reutiliza o acesso, mas a gente não pode deixar a cicatriz antiga lá. Então, o ideal é que a gente retire a cicatriz antiga, até mesmo a gente pode até mandar para uma análise e refaz a cicatriz, né? Diminuir tensão, dar muitos pontos, considera o uso de corticoide, considera o uso de beta-terapia, considera o uso de placa de silicone, considera o uso de hidratante, reavalia esse paciente mais vezes, então chama esse paciente mais vezes no pós-operatório. Então, tudo isso tem que ser considerado quando o paciente já tem uma cicatriz. Perfeito. Agora que já está encaminhando para os últimos 20 minutos aí da nossa conversa, eu separei, na verdade, já algumas frases, acho que é melhor a gente explicar assim, né? Que são muito conhecidas relacionadas à cicatrização, que desde pequena a gente escuta. Por exemplo, a primeira, que a ferida precisa ficar aberta para respirar, até a cicatrização em si. E aí, o objetivo é a gente falar se é mito ou verdade, explicar essas frases bem conhecidas para as pessoas já tirarem essa... que já vem passa de mãe, passa de vó, né? Aquilo que todo mundo comenta, mas que eu me surpreendi, já dou um spoiler aqui, que eu me surpreendi com alguns mitos e verdades. Bom, então a primeira, vamos lá. A ferida precisa ficar aberta para respirar? Bom, a ferida não tem pulmão, ela não respira, né? Então, mas o que a gente tem que ver dessa pergunta, ela tem o mito e ela tem a verdade. O mito é exatamente que não precisa respirar. Mas quando a gente fala numa ferida operatória, o ideal é que ela fique ocluída por pelo menos 48 horas. Por que ela tem que ficar ocluída? Porque ela não tem tensão nenhuma, ela não está fechada. Então, isso facilita entrar micro-organismos e ter uma infecção que pode causar uma deiscência e um aumento de inflamação e ter toda essa condução ruim da cicatriz. Agora, deixar mais tempo, tem um limite também. O curativo, às vezes, pode até machucar a região e pode molhar. E pode molhar com água externa, com água da torneira ou algo que caiu lá dentro, ou mesmo com secreção daquela localização. Então, quando tem secreção, quando está sujo, quando está molhado, eu recomendo que aquele curativo seja trocado numa fase inicial.
Depois, muitas vezes a gente recomenda o curativo para proteger de causas externas, às vezes uma local, uma proteção para causas externas. Então, na verdade, a ferida ela não precisa, ela pode estar ocluída desde que ela esteja seca por dentro. Então tem momentos aí que isso é mito e momentos que... E precisa de avaliação. Então, essa comunicação de quando deixar aberto, quando deixar fechado, ela vai ser de caso a caso e tem que estar bem alinhado com cada cirurgia e com cada médico. Perfeito, porque eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando alguma vez na vida já escutou isso, né? Da mãe, da avó, de qualquer pessoa da família. Precisa respirar. Mas tem uma verdade nisso em relação a alguns tipos de bactéria que são anaeróbicas, que elas não se dão bem com oxigênio. Então, alguns tipos de infecção, a exposição ao oxigênio diminui. Então, tem uma certa verdade, tanto é que existem tratamentos como câmara hiperbárica, em que a gente aumenta o oxigênio no sangue exatamente com esse intuito de tratar alguns tipos de infecção